Olá, pessoal, beleza? Então, hoje a gente vai ver uma questão aí que gera muita dúvida nas pessoas, que é o define, né? Quando que eu uso define num código, quando que eu uso o int e quando que eu não uso nada, né? Eu uso simplesmente um número direto ali no meu código. Então, eu peguei aqui um código bem simples para a gente poder entender isso direito, que é o código de um LED piscante, né? Então, aqui eu ensinei para vocês na primeira aula do curso, do primeiro projeto, que eu dou um nome para o meu LED que está no pininho 12, né? Declaro ele como uma saída de energia do Arduino, sai a informação do Arduino para acender o meu LED. E aqui na função looping eu ligo e desligo ele de 1 em 1 segundo. É basicamente isso que eu estou fazendo. Existe, né? Tá errado, em vez de eu declarar assim, dar um nome, LED, falar que esse LED é o pininho da portinha, o pininho 12 do Arduino, e falar que esse número é inteiro, tá errado eu simplesmente apagar isso daqui e colocar 12 em tudo aqui, ó. Não, não tá errado. Vai funcionar da mesma forma. Eu tô dizendo ali pro Arduino, para no pininho 12 é uma saída e ele vai ligar e desligar. Tá certo, vai funcionar. Só que não é uma boa prática. Por quê? Porque ali, ó, quando alguém olhar para o meu código, a pessoa não tem nem ideia do que está ligado no pininho 12, né? Por isso a importância da gente sempre escrever ao que se refere os números. E por isso que eu comecei com vocês int LED igual a 12. A gente sempre dá nome aí para os nossos pinos. Ah, Carla, mas eu já vi a pessoa, em vez de fazer assim, vir escrever define, dar um jogo da velha aqui, escrever define, LED, e aqui só sem o igual no 12. O que o define faz, pessoal? O define, o que ele vai fazer? Ele vai dar um nome para um número. Eu estou definindo que o nome do número 12 é LED. Ah, mas isso não é a mesma coisa que eu fazer int LED igual a 12? Não, não é. Qual que é a principal diferença aqui, pessoal? Quando eu escrevo define no meu código, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que, na hora que eu verifico o meu código e mando gravar para o Arduino, eu estou fazendo que o software do Arduino vá lá em todos os lugares que ele encontrar escrito LED, em tempo de compilação, na hora que ele estiver gravando, ele vai substituir pelo número 12. Agora, se eu faço isso daqui, ó, int LED igual a 12, ponto e vírgula, eu estou fazendo tudo isso daqui ser substituído? Não. Na verdade, eu estou criando uma memória no Arduino, tá? Vocês podem pensar na memória como uma caixinha, armazenando nessa memória o número 12, nessa caixinha, e falando que essa caixinha tem o nome de LED. E aí, toda vez que tem escrito LED, o Arduino vai lá na memória dele e verifica qual que é o número que eu tenho dentro dessa caixinha que é nomeada de LED. Ah, é o 12. O que acontece? Dessa forma, eu gasto memória do Arduino. Na forma define, eu não gasto memória. Ah, Carla, então é sempre melhor eu usar o define. Não necessariamente, tá? Vamos supor que a gente precisa alterar o valor de uma variável. Quando eu faço isso daqui, ó, int, vou falar aqui, ó, frequência igual a 1000. E aqui, ó, eu vou substituir por frequência. Se eu não alterar o valor de frequência em uma hora no meu código, realmente, aí é melhor eu fazer define. Aí eu vou fazer um define, frequência 1000. Então, em nenhuma hora eu vou mudar isso no meu código, tá? Tá definido que para 1000, onde tiver sempre escrito frequência, eu vou colocar o número 1000. Então, de 1 em 1 segundo, vai estar mudando com essa frequência. Ah, mas e se eu quisesse aumentar gradualmente essa frequência aqui? Então, toda vez o LED ligou, esperou um tempo, desligou por um tempo, mas agora eu quero aumentar essa frequência, né? Eu quero diminuir o espaço de tempo que meu LED pisca na próxima vez que ele for piscar. Então, eu tenho que ficar alterando o valor dessa frequência aqui a cada vez que se executa no looping. E aí não tem como eu pegar e fazer vários defines aqui, cada um com um valor. Então aí sim a gente entra no conceito de variável. A minha frequência
ela vira uma variável. Então eu começo ela, por exemplo, com o número 1000. E aí, à medida que o meu código está rodando, eu posso fazer que a minha frequência ela vai receber o valor que ela tinha, que era 1000, mais ou menos, né? Se a gente quer aumentar a frequência, que a gente quer diminuir esse tempo, menos 50. Então, a cada vez que isso aqui executar, o meu valor de frequência vai mudar. E por isso eu não posso ter aqui, ó, para a frequência, um define. Eu tenho que ter falando que ela é um número inteiro, que nessa memória que eu chamo de frequência, ela vai poder a cada hora, a cada rodada, ser atualizada e receber um novo valor. Ok? Como o meu LED está sempre no pininho 12, eu nunca vou mudar esse pininho 12, eu uso define. Tá? Então, para ficar mais claro para vocês, eu vou abrir o exemplo da última aula aqui, ó, e vou mostrar com essa musiquinha que a gente fez na aula passada, Dó, Ré, Mi, Fá, como eu poderia, né, fazer isso daqui utilizando define. Então, eu poderia simplesmente ter criado aqui, ó, eu não mudo o pino da buzina, então eu vou pôr aqui, ó, define, buzina, é o pininho 12. Então, eu vou parar de ficar alocando memória toda hora, né, que eu for usar um pino, já que meu pino não muda. E aqui, ó, para a nota Dó, para facilitar, eu poderia, tá, criar, se eu quisesse, um define também para cada uma das notas, ó. Define, nota Dó, e colocar aqui que a nota Dó é 26, 16. E aí, aqui, ó, eu ia substituir sempre por nota Dó. E aí, aqui eu poderia fazer a para Ré, a Mi e assim por diante, né? Nem precisaria desse comentário aqui para eu saber qual nota que eu estou me referindo. Ah, mas vamos supor que eu não quisesse ficar programando assim cada uma das notas. Eu poderia também, vamos pensar aqui comigo, eu poderia criar aqui, ó, uma variável que chamasse nota. A minha nota ela começa com o Dó, que é 2616, do 2616 Hz. E aí eu sei que se a próxima nota que eu vou fazer é o Mi, eu precisaria escrever isso aqui um monte de vezes? Não. Às vezes eu poderia simplesmente começar com uma nota inicial, né? Nota. Esperar um pouquinho e ir alterando o valor dessa nota do código, no próprio código. Então, por exemplo, se eu quero alterar entre uma nota e a outra, vamos supor que eu pegasse aqui nota, a minha próxima nota vai ser a nota que eu tinha antes, mais, sei lá, 300 de frequência. E aí, quando a gente executa esse código aqui, a toda hora vai ficar mudando a nossa nota musical, né? Então, basicamente, pessoal, eu utilizo o int é um nome igual a alguma coisa, sempre quando eu estou tratando de variável. Eu estou tratando de alguma memória que vai mudar o valor dela ao longo do tempo. E eu uso define quando eu tenho uma constante, algo que nunca vai mudar ali, fica mais fácil. Se eu quiser mudar o meu pininho da buzina aqui, simplesmente passar a buzininha por 6, eu mudando aqui vai mudar em todo o meu código direto, eu não tenho uma mudança desse valor à medida que meu código é executado. Bom, espero que tenha ficado claro para vocês. Vocês vão pegando isso com o tempo, se precisar, revejam esse vídeo várias vezes, mas vocês vão ver que a partir de agora, quando a gente mostrar novos códigos, a gente vai fazer de maneira otimizada, vocês vão entender melhor quando usar o define, quando usar um int, quando usar um void, quando declarar uma variável e quando definir um nome fixo, tá bom? Um abraço, pessoal!